Vamos agora falar com ele diretamente dos Estados Unidos, nosso querido Rodrigo Constantino, que vai conversar com a gente agora. Fala, Consta, beleza? Como é que você tá? Fala, Emílio. O que aconteceu com o seu programa? 4x4. O que aconteceu com o seu programa? Voltou, não voltou? E o teu site, voltou, não voltou? Eu queria colocar uma questão aqui pra você. Fala lá. Não, primeiro me conta, voltou ou não voltou? Voltou, o nosso programa de estreia tinha mais de 750 mil visualizações e foi suspenso por ferir as diretrizes de saúde e tudo mais, né? Ou seja, então, mas... é cada vez mais preocupante isso. Por quê? Não pode perguntar sobre vacinas. Por quê? Porque foi o programa de estreia, a gente falou muito sobre vacina, apresentou alguns relatos, inclusive preocupantes, de efeitos colaterais e tudo mais. O Eric Clapton, que foi cancelado, uma mãe que a filha participou como voluntária daquelas fase 3, né, de desenvolvimento e teve muitos problemas, e não pode mais perguntar, não pode mais chamar de vacina experimental o que é experimental, né, e no Twitter não, no Twitter eu fui suspenso, aí minha conta mesmo, por uma semana, ainda faltam 2 dias de castigo, por uma brincadeira com fundo de verdade, em que a gente falava lá sobre riscos de vacinas, né? São riscos pequenos, claro, miocardite, trombose e tudo. E no caso da Xing Ling, o risco era pegar Covid mesmo. E eu fui suspenso. Teve especialista que mora aqui em Washington fazendo campanha para me suspender de vez do Twitter, né? E aí, no dia seguinte, o João Agripino Dória vai lá e fala que está com Covid pela segunda vez, né? Ou seja, a brincadeira mostrou-se profética. Então, o risco dele era pegar Covid mesmo, né? E pegou. Mas vamos lá, porque a gente brinca tal, a gente pergunta, ninguém aqui é especialista, eu não fiz medicina, eu também fui pego pela Covid junto com com a nossa audiência, com os ouvintes. Eu sofri no início igual a todo mundo, usei aquele negócio, passava álcool gel em todo lugar, apertava o elevador com o cotovelo, tomava banho, tirava a roupa, passei por todo esse processo, tive Covid, fui no médico, tomei um medicamento, tomei a vacina, fiz tudo que eu achei que devia ser feito. Aí nós estávamos a semana passada aqui com o Dr. Zeballos. Tá bom. O Dr. Zeballos é um consultor nosso que vem desde lá do início. E ele tem sempre antecipado coisas assim da Covid, você fala, porra, o cara tá indo por um caminho legal, porque tá funcionando isso, você vê depois na pesquisa. Na semana passada, foi a semana passada que ele Foi teve semana aqui. passada. Sim. O Dr. Zeballos, ele estava falando sobre a vacinação em adolescentes. E aí muita gente reclamou, poxa, vocês, que absurdo falar isso, negacionista, filha da mãe e não sei o quê. Beleza, o público, ele pode, sabe, a gente tá aí... Tem opinião. Tá aí para cada um ter a sua opinião. Aí o que acontece? Saiu ontem, acho que foi ontem, Reuters. na Reuters, o jornal de lá, a Reuters é um... Da Rússia, agência russa. É uma agência, saiu no The Telegraph, que é em inglês, que os ingleses não vão vacinar crianças e adolescentes de 12 a 15 anos. Sim. A partir de agora, a gente pode falar isso porque o Telegraph falou ou não? Ou vai continuar a mesma coisa? Porque um grupo... Mas essa que é a pergunta, né, Emílio? Isso é que é o absurdo dessa história toda. Nós estamos interditando o debate. A função do jornalista, assim como do cientista, é perguntar. E não estão deixando perguntar. A própria OMS não recomenda vacinação para certos grupos, para crianças, por exemplo. Né? O risco da Covid para adolescente, para criança, é muito baixo. E para risco de internação, óbito, é muito baixo. E essas vacinas são experimentais. Esses grupos sequer participaram da fase 3. Então, estão interditando o debate. Aí hoje a mídia dá destaque, né, que o Reino Unido teve o Dia da Liberdade, né? Agora pode parar de usar máscara obrigatória, agora. E aí as notícias no Brasil são assim, com vacinação avançada, Reino Unido finalmente se livra. Aí eu pergunto, mas e os Estados Unidos? Vocês já viram o gráfico de óbito por população dos Estados Unidos e da Inglaterra? É muito parecida a curva. O Texas liberou há 4 meses máscara. O Dr. Fauci, o Biden falaram, oh meu Deus, isso vai dar problema. E não deu. E tá tudo caindo, caindo e caindo. É a vacina. Não, na época tinha 10% da população vacinada só.
Então, tem perguntas que precisam ser feitas e que não estão sendo feitas, porque tem ideologizar a coisa toda, politizar a coisa toda, tem grana de Big Pharma nessa história e Big Tech. Então, tem uma espécie de complô, as pessoas estão apavoradas, então não pode... Virou uma coisa de sinalização de virtude, todo mundo tirando foto, tomando sua vacinazinha, a outra lá tira foto até com o livrinho. O Alba deu uma alfinetada, olha como eu leio, né? A lourinha lá da CNN vai tirar foto com a vacina, como se isso, para mim, já é uma coisa meio brega. Mas, além de tudo, bota um livro na cara, né? Um livro todo vermelho, deve ser algum simbolismo aí do Mao Tse Tung, do livro vermelho do comunista. Mas, assim, é tudo muito exagerado, tudo muito histriônico e pouco científico. O próprio governador João Agripino Dória, ele fez uma declaração irresponsável, leviana. Ele gravou um vídeo dizendo que ele estar sem sintomas era prova da eficácia da vacina. Ele tomou as 2 doses da vacina e pegou Covid de novo. Isso é notícia, o resto é especulação. Vem cá, quando ele teve a primeira vez, ele não tinha tomado vacina e ele não teve sintoma. Como é que ele pode afirmar que ele está sem sintoma e sem ser hospitalizado agora por causa da vacina? Isso não é ciência. Isso é ciência de Doriana. Isso é ciência de Leonina, de cantor. Isso não é ciência de verdade. Então, essa turma está abusando do discurso em nome da ciência para fazer politicagem, para vender vacina. O sujeito parece lobista, parece vendedor de vacina. Meu Deus do céu. Então, assim, a coisa está muito estranha, Emílio. As pessoas não estão aceitando mais debater sobre o assunto. E isso está me preocupando. Aqui nos Estados Unidos, o Joe Biden quer pressionar para que nas redes sociais, os Facebook da vida, suspendam pessoas que estão fazendo perguntas sobre esses assuntos. Isso é censura. Até o Verdevaldo aí, o Glenn Greenwald, que é um cara meio difícil de mapear, né? Porque ele é um sujeito de esquerda e tudo, mas de vez em quando ele acerta. Até ele tá chamando atenção para isso. Vem cá. E essa turma vai ficar calada diante desse grau de censura do sistema, dos democratas? Então, olha o que a gente está vivendo. A gente está vivendo tempos muito sombrios. A China está sendo acusada pelo Reino Unido, e os Estados Unidos também já fizeram coro, tá hoje já as matérias sobre isso, né? Daquela hackeada lá que pegou 250 mil e-mails ano passado. A China está sendo acusada deliberadamente de fazer isso. Aí não pode falar da China no Brasil, porque comprou todo mundo e porque é nosso maior parceiro comercial. A coisa que mais me preocupa, Emílio, é interditar o debate. Eu vou continuar fazendo pergunta incômoda. Pode ser aqui, pode ser no meu canal, pode ser no programa 4x4. Vai ser onde tiver espaço, onde colocarem um microfone, onde tiver audiência. Se forem cerceando, a gente vai buscando alternativa. O que eu não vou aceitar é me subjugar a essa censura. É aceitar me calar por pressão de Doriana, de chinês ou de quem quer que seja, ou de Joe Biden. Eu mando todos eles pro inferno. Boa. Rodrigo Constantino, salve Rodrigo, deixa eu te perguntar, cara, semana passada, Congresso Nacional, a toque de caixa, empurrando goela abaixo do pagador de imposto do Brasil, fundão eleitoral, famigerado fundão eleitoral, triplicando o valor, e a base governista e toda a base aliada, incluindo vários tucanos, como você gosta sempre de fiscalizá-los, todos juntinhos, mancomunados, votando por essa excrescência. E é aí que eu te pergunto, aquela narrativa que já está sendo colocada de que eu votei sim, mas sou contra o aumento do fundão, já está indo por água abaixo quando a gente vê uma deputada como a Alê Silva, do PSL, dizer, humilde opinião, o PR só deve vetar o aumento do fundão eleitoral se não houver viabilidade orçamentária. No mais, não vale a pena se desgastar com o Congresso Nacional. A maioria ali foi eleita usando recurso, o que prova que a maioria dos eleitores não se importam com isso. E aí, a gente deveria se importar com isso? O presidente deveria vetar o fundão eleitoral de 6 bilhões de reais, que daria para pagar 3 orçamentos do saneamento, por exemplo? Com certeza, sim, para as duas perguntas, mas eu vou antes checar as premissas. Né? Infelizmente, André, me parece, e Brasília é um antro, né, de malandros, é o galinheiro cuidado pelas raposas, né? É um antro desse tipo de malandragem. Me parece que não é tão trivial concluir que dava para ter votado contra, não. Né? Assim que eu recebi essa notícia e sites de fofoca, como o dos Antas e tudo, começaram a adotar a narrativa de que bolsonaristas tinham votado pelo aumento, né? Obviamente eu entrei em cena com meus contatos. E olha que era meu dia sagrado de descanso, que é a minha quinta-feira à noite, todo mundo já sabe que me segue, que é o dia do meu pôquer. Né? Eu tive que sair da mesa de pôquer, deixei de perder talvez um pouco, vamos lá, né?
E entrei em contato com os meus colegas, com os conhecidos, minhas fontes e alguns deputados, cobrando explicação. Que história é essa que estão falando aí? E vários deles responderam na mesma hora, falando assim, não é bem isso não. Olha só, foi um truque, né? E hoje mesmo, entrevistando o senador Girão, ele confirmou essa tese, né? A turma conseguiu meter lá, junto da LDO, e a LDO tem que ser aprovada. Teve gente que votou contra. O PT, o PSOL, aí complica, né? Você tem que ter o orçamento. Então, meteram dentro da LDO a questão do aumento do fundão para 5,7 bilhões e o destaque do Novo, e aí eu sempre faço justiça. Eu tenho várias críticas à postura do João Amoedo e do Partido Novo. E eu reconheço as virtudes, né? É assim que deveria ser um debate. Sim. Em relação a Bolsonaro, idem, a PSDB, idem, por aí. PT, a única dificuldade que nós vamos ter é encontrar virtudes. E aí, meteram lá o destaque do Novo, mas as lideranças agiram para fazer um voto não nominal, ou seja, não individual, e só as lideranças recomendarem para passar o troço, e não derrubaram com isso o destaque do Novo, que era fundamental para isso. Resumo da ópera, para fazer a história longa, curta. Jogaram o pepino para o colo do presidente. E aí eu concordo com você, eu acho que ele tem que vetar. Mas é óbvio que isso tem um custo, né? O custo é se indispor com um centrão que manda nesse país. O Brasil tem os donos do poder, né? E ele é refém, de certa forma, disso. Tem mil pedidos de impeachment lá, né? O Lira ou qualquer um pode ameaçar o presidente. O presidente culpou o Marcelo Ramos, né, do Amazonas, por esse truque, sabotando ali nos bastidores, que nem o Rodrigo Maia fazia muito. De novo, deve ter mais ou menos sido isso. Tanto que deputados como Bia Kicis e outros, eles fizeram questão de mandar um documento atestando que eles não queriam o aumento do fundão. Mandaram isso para constar nos anais ali do Congresso. Agora, é uma excrescência o que estamos vendo, André. E aí, nesse momento, dá para unir quase todo mundo. A gente tem que falar essa linguagem, a linguagem do liberalismo, né? Eu mesmo escrevi um artigo hoje para a Gazeta falando isso. O poder mama no povo, não emana do povo, né? Nós, população, nós, cidadãos, trabalhadores, que ganhamos dinheiro na iniciativa privada, né? Nós temos sempre que lembrar disso. Do lado de lá, essa luta de classes não é aquela que Marx falava. A luta de classe verdadeira é essa, parasita e hospedeiro. Quer dizer, os caras estão abocanhando mais quase 3 bilhões numa época de pandemia, né? E um dos argumentos para não ter o voto auditável é de que custa caro, 2 bilhões. Pô, numa canetada, na calada da noite, antes de entrar em recesso, nesse esquema que eu descrevi brevemente, os caras conseguem meter 3 bilhões para dentro. Quer dizer, nós estamos vivendo aqui uma situação esdrúxula. Em algum momento, essa população que paga a conta vai ter que se rebelar, né? Porque está feio demais a coisa. Isso deveria unir gregos e troianos, esse é o ponto. Então, mas é que é zoado. É zoado e o afegão médio, ele não entende, por exemplo, porque quem manda são os partidos. E o cara entra, porque a gente estava na discussão aqui, olha o deputado que você votou, veja se ele votou contra ou a favor, olha o nomezinho dele lá. Isso. Porque aqui o cara entra no coeficiente. Por exemplo, Tiririca. Leva uma turma. Ele levou uma turma, ele leva uma turma junto com ele. O cara tem 1 milhão de votos, ele leva uma galera junto com ele. Então, normalmente não é no cara que você vota, exatamente, é no partido e no esquema. O esquema é ruim. E querem piorar isso. O esquema é ruim, o esquema é feito para garantir poder para os caciques partidários, você está certíssimo, e querem piorar. Hoje tem uma coluna muito boa de um tucano que eu gosto muito, que é o Luiz Felipe Dávila. Eu não sei se ele vai gostar de eu associá-lo aos tucanos, mas ele é muito próximo, ele é um pensador independente. Mas ele tem uma coluna na Virtu News, que é a revista que ele é o publisher, né, chamando atenção para isso, né? Fala do fundão, e o INPA mostra que o Brasil é o país que mais gasta no mundo com campanha eleitoral, depois desse aumento do fundão, né? Se não for vetado, espero que o presidente vete, apesar do que isso vai custar em termos de governabilidade, né? E aí depois vem com a mudança do distritão. O distritão estão querendo aprovar aí exatamente isso, Emílio. Empoderar ainda mais esses famosos que arrastam votos, né? Tipo Tiririca ou pessoas famosas. E o caminho deveria ser o contrário, deveria ser o voto distrital, não o distritão. O distrital, ele aproxima o representante do povo, porque ele vai ali por região. O cara tem que ser alguém da política influente local, tem que ser alguém que vai ser accountable, né? Que vai prestar contas àquela população que elegeu daquele distrito.
Esse é o caminho, né? Isso que temos nos Estados Unidos, por exemplo. Então, o Brasil vai sempre à contramão. Estão querendo discutir também o semipresidencialismo. Hoje tem editorial do Estadão sobre isso, o Lira já teria falado que pode ser simpático ao debate. Olha, eu nem acho que é uma discussão ruim, não. Eu só acho que o momento, né, é inadequado por vários motivos. Eles querem trazer isso para tentar falar que tem que reduzir o poder do presidente, porque o presidente é o Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, com a quantidade de partidos que nós temos no Brasil, falar nesse semipresidencialismo é bizarro, é ilusão. Porque o semipresidencialismo profissional precisa ter uma certa quantidade diminuta de partidos para ter formação de blocos de governo. Né? Hoje, com 30 partidos, quem é que consegue formar bloco de governo? Ninguém. É tudo no varejo. É tudo no varejo. Por isso que o PT foi pelo mensalão, né? Queria o poder todo para ele. Então, olha só, o Brasil ele não é para amadores. E o Brasil cansa. Agora, o problema é que, já que você mencionou o Tiririca, né? Pior que tá, não fica, uma ova. Tem uma turma aí, as raposas do galinheiro, que estão agindo para piorar aquilo que já é muito ruim. O esquema, né, Constantino? Muito e é isso que a gente gostaria de trazer aqui, porque o discurso às vezes é fácil, não sei o quê, conquistar voto. A gente sabe que na democracia, né, a gente precisa ter o cara que enganar melhor, ele leva o pleito. O cara que te engana melhor. Mas o esquema que a gente tem em Brasília é um esquema. Esse esquema de Brasília é muito azeitado para ter dois países, para eles viverem muito bem entre eles. A gente está vendo aí o que acontece. O esquema deles está ótimo. O Brasil deles é ótimo. Perfeito. E o da gente pagando a conta. E se ferrando. Enquanto continuar isso, vai ser assim. Sim. E não tem jeito. Concordo. Cara. Em vez do Estado servir a população, o Estado se serve da população, explora o trabalhador, né, para poder manter esses privilégios e essa vida de nababos que eles têm lá naquele oásis, né, naquela bolha. Tudo isso é muito preocupante, Emílio, mas a gente só vai mudar, pelo menos as pessoas estão mais atentas à política, né, e as redes sociais, de certa forma, também garantiram esse espaço, né, apesar de muitos tentarem cercear hoje. Mas as pessoas acordaram para isso. Hoje a política, até um fator que eu acho que no limite é ruim, né? não é saudável, está dividindo famílias, né? Está colocando uns contra os outros, isso não é bom. Agora, as pessoas estão mais atentas aos assuntos políticos, e isso é importante, porque é a única forma da gente reverter esse quadro, né? É um quadro abusivo de exploração dessa casta no poder e olha, o que quer voltar aí, o ladrão, né? Que as pesquisas suspeitas apontam como líder, né, como favorito, o Lula, hoje um jornalista gringo, ele é texano, mas ele é brasilianista, né, o Brian Winter, ele faz uma provocação nas redes sociais dele, falando assim, vem cá, o Lula foi das lideranças mundiais, né, ele foi o mais enfático em sair em defesa do regime cubano nessas manifestações aí, que estão espancando, prendendo, sumindo e matando pessoas que estão pedindo apenas liberdade e democracia em Cuba. O Lula foi o mais. Aquele comuna que venceu no Peru, lá, o Pedro Castilho, até ele conseguiu fazer uma outra crítica ao governo. Não, tem que respeitar a manifestação. O Lula chamou de passeata, de conversa e saiu logo tomando o lado do regime assassino e opressor. E ele se vende como o paz e amor de novo, como aquele que vai salvar a democracia do fascismo bolsonarista. E os nossos jornalistas, o Emílio, devem estar hibernando lá no Canadá, porque eles não perguntam, eles não confrontam o Lula com esse tipo de contraste e contradição. Então, o que está acontecendo com a nossa mídia? Estão deixando o pilantra, o psicopata, o ladrão vir com esse discursinho na boa, entendeu? Se fazendo de morto todo mundo. Isso é muito assustador, muito assustador. Boa, Constantino. Quero agradecer mais uma vez. O Constantino continua nas redes sociais. Sempre. Twitter, R Constantino. O seu programa volta? Já está no ar? O 4x4? O canal. Ou tá... 4x4 já voltou. Ontem tivemos 40 mil pessoas acompanhando ao vivo e já estamos com mais de quase 200 mil visualizações. É um sucesso, né? Estamos com 3 programas até agora. Está se consolidando aí como a alternativa ao Fantástico no domingo. O Quarteto Fantástico. E aqui está o livro do Constantino, nosso companheiro diretamente dos Estados Unidos, conversou com a gente.